Sejam muito bem-vindos ao nosso Vida Devocional. Estou muito feliz de mais um momento aqui compartilharmos juntos a palavra de Deus, iniciando a semana, né? Muito bem acompanhados aqui com a nossa Bíblia. Então, já te convido para você que está aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, tire as distrações de perto de você e separe os próximos minutos para que a gente possa meditarmos juntos na palavra de Deus. E eu te convido a abrir no Evangelho de João, capítulo 4. Nós leremos a partir do verso 1, João, capítulo 4, a partir do verso 1. Eu quero te convidar também a deixar um like aqui nessa transmissão, você que está nos acompanhando aí do Brasil inteiro, a gente quer também te conhecer, então deixa o seu nome, a cidade de onde você está acompanhando o Vida Devocional aqui no chat, e daqui a pouquinho eu vou dar uma lida. Eu sei que já tem gente com a gente aqui, o Jorge Gonçalves, a Avani Bezerra, Vanessa de Almeida e Roger Carlos de Almeida, o Ricardo Reis também sempre conosco, ele que é lá de Araçatuba, interior de São Paulo. A Delva também está sempre conosco, lá do Pará. O Ítalo. Então sejam todos muito bem-vindos. O Gessé, eu sei que a Edinalva também, a Marcela, a Carol, tá todo mundo aí sintonizado. Então nós passaremos aqui os próximos 30 minutos juntos meditando na palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Vida Devocional. Se você também tem um pedido de oração, eu te convido a deixar aqui no chat. Daqui a pouquinho eu vou ler mais mensagens, mas agora eu quero te convidar a ler comigo a palavra do Senhor em João, capítulo 4, a partir do verso 1. É uma história bastante conhecida, né? A história da mulher de Samaria, mas eu quero te convidar a fazer algumas reflexões acerca dessa passagem. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão bem com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Eu não tenho marido. E replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Amém. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Grandioso Deus, nós lemos a tua palavra que é viva e eficaz e tem poder para transformar o nosso coração. Nessa manhã, Senhor, vários irmãos espalhados pelo Brasil estão aqui reunidos, ainda que de forma virtual, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar. E eu te peço, Deus, que nessa manhã o Senhor transforme corações, Pai. Aqueles corações que estão áridos, que estão desanimados, que estão entristecidos, possam encontrar no Senhor uma fonte de águas vivas e que nessa manhã nós possamos sair daqui, desse momento devocional, cheios do Teu Espírito Santo, animados, prontos para viver uma vida de plenitude, uma vida de alegria na Tua presença, Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.
Irmãos, esse é um texto muito conhecido. O capítulo 4 de João conta uma das histórias que, para mim, são as mais bonitas registradas acerca da passagem de Jesus aqui na Terra. A mulher de Samaria certamente foi uma mulher que teve uma experiência muito profunda, muito genuína com o Senhor Jesus, né? Certamente foi alguém muito privilegiada de ter esse momento com o nosso Senhor. E nós temos importantes lições para extrair dessa passagem. Esse capítulo inicia mostrando a popularidade de Jesus, né? E como Jesus estava cada vez mais ganhando seguidores, porque sua fama estava se espalhando, os fariseus estavam ouvindo falar acerca daquilo que o próprio Senhor fazia e o que os seus discípulos estavam fazendo. E, por mais curioso que seja, Jesus, mesmo tendo uma popularidade, mesmo ganhando notoriedade, esse capítulo mostra que ele não vai até os seus seguidores, até a multidão, ele não vai em busca dessa popularidade, mas ele se retira para um encontro individual, um encontro específico com uma pessoa, que é essa mulher de Samaria. O texto fala que Jesus precisava sair da Judéia e ir para a Galiléia. E o verso 4 diz que era necessário que ele passasse pela província de Samaria. É interessante a figura do samaritano. Talvez você já conheça, já esteja acostumado a ouvir a falar sobre os samaritanos, mas ainda não entendeu o contraste que era um judeu e um samaritano. Os samaritanos eram odiados pelos judeus, eram considerados pelos judeus como pessoas altamente impuras. Era improvável que um judeu e um samaritano pudessem estar juntos, bebendo água junto a um poço, conversando pacificamente. Mas é isso que acontece. E quando o texto diz que era necessário que Jesus passasse pela província de Samaria, geograficamente nós sabemos que esse não era o caminho natural. Pelo contrário, alguns estudiosos dizem que esse caminho da Judéia para a Galiléia, passando por Samaria, demoraria pelo menos o dobro do tempo. Então, por que era necessário para Jesus que ele passasse por Samaria? Porque essa não era uma necessidade geográfica, mas essa era uma necessidade missional. Jesus sabia que em Samaria havia uma mulher com um coração extremamente árido, um coração cansado, uma mulher que precisava desesperadamente ter um encontro com a água da vida. E Jesus então muda sua rota, passa pela província de Samaria, e ele tem esse objetivo. Ele que sabe de todas as coisas, sabia que naquele poço, ao meio-dia, encontraria ali essa mulher com o coração cansado. E o texto fala que Jesus, ele também estava cansado da viagem. Jesus havia feito uma longa viagem, se assenta junto à fonte ao meio-dia. E é interessante que João destaca o cansaço de Jesus, a humanidade de Jesus. E isso nos ensina que Jesus ele se compadece com o nosso cansaço. Jesus conhece a nossa dor, sabe das nossas fraquezas. E é ali, naquela fonte, onde um dos encontros mais incríveis, uma das conversas mais profundas que o Senhor vai ter com uma mulher acontece. Era meio-dia e provavelmente esse foi um horário escolhido pela mulher samaritana para estar buscando água naquele poço. Por algumas razões, nós não sabemos especificamente, não podemos dizer exatamente o porquê a mulher escolheu aquele horário para estar ali naquele poço, mas nós podemos imaginar que a reputação daquela mulher, após 5 casamentos e indo para o 6º relacionamento com alguém que não era o seu marido, provavelmente aquela mulher não tinha uma boa reputação em sua cidade. Provavelmente o horário escolhido por ela para estar naquele poço foi um horário que iria fugir das companhias. Ela estaria sozinha no poço. Ela não seria vista por pessoas, não seria julgada por ninguém, iria ali em sua solidão buscar água e ir para sua casa. Ainda que a gente não possa afirmar muitos detalhes sobre a mulher samaritana, porque o texto não nos revela isso, uma coisa nós podemos afirmar: essa era uma mulher solitária.
Ela, embora estivesse envolvida em muitos relacionamentos, estava ali sozinha, junto ao poço, para buscar a sua água. Mas Jesus já havia colocado em sua agenda esse encontro. Não era surpresa para ele que aquela mulher estaria ali naquele horário. E é uma iniciativa do próprio Senhor Jesus ir até aquela mulher e começar um diálogo com ela. O próprio Senhor Jesus escolhe, marca aquele encontro, ainda que a mulher samaritana nem imaginava o que lhe esperava naquele poço. Ainda que para ela fosse mais um dia comum, ela estava ali em seu cotidiano, indo fazer o que ela costumava fazer, no horário que ela havia escolhido, e ela nem imaginava que junto àquele poço haveria um homem que iria iniciar um diálogo com ela. E por isso ela se espanta. Ela, no verso 9, pergunta a Jesus, após Jesus lhe pedir, né, dá-me de beber. A mulher samaritana lhe fala, como sendo tu judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana. É improvável que um judeu possa conversar com uma mulher, ainda mais a sós, ainda mais lhe pedir um favor. Jesus quebra todas as barreiras que haviam entre ele e aquela mulher ao lhe pedir um pouco de água. E a mulher se surpreende com essa atitude. É interessante ver que Jesus, ele faz constantemente isso. Em seu ministério, ele faz questão de quebrar essas barreiras, esses muros que são construídos pelos homens que afastam uns dos outros, que tornam pessoas excluídas à margem da sociedade. Jesus faz questão de estar próximo do pobre, do oprimido, do injustiçado, do rejeitado. E não foi diferente com aquela mulher. Certamente a consciência daquela mulher estava lhe acusando há algum tempo. Talvez aquela mulher se sentisse indigna de conversar com alguém. Talvez aquela mulher olhasse para o seu passado e se sentia completamente incapaz de ter uma mudança de vida, de experimentar algo novo, depois de tantos erros, depois de tantos relacionamentos quebrados, depois de cometer tantos pecados. Talvez ela não se sentisse mais apta para uma transformação de vida. Mas é interessante que a água que irriga o solo de corações desesperançados, a única água capaz de irrigar um coração árido, vai de encontro àquela mulher e lhe pede, dá-me de beber. A própria fonte de água viva encontra uma pecadora desesperançada e lhe pede um pouco de água. E ao questionar Jesus, por que você está me pedindo água? Porque você, um judeu, pelas suas vestes, dá para perceber que é um judeu, está pedindo água para uma mulher samaritana. E Jesus, no verso 10, lhe faz uma declaração. Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus eleva o nível da conversa. Enquanto aquela mulher está preocupada em dialogar com Jesus acerca de coisas terrenas, de brigas entre judeus e samaritanos, enquanto aquela mulher está com os olhos completamente nos problemas, nas circunstâncias terrenas, no que os outros pensam a respeito dela, na opinião dos outros sobre o seu caráter, Jesus eleva essa conversa para um nível espiritual e fala para ela, se você soubesse quem é que está te pedindo um pouco de água, você faria o inverso. Ele diria, dá-me você um pouco de água. Dá-me você a água viva. E aquela mulher, confrontada com essa conversa espiritual, e Jesus lhe faz uma afirmação. No verso 13 ele fala, quem beber desta água tornará a ter sede. A água desse poço aqui, ela é eficaz, mas amanhã você vai precisar voltar e pegar novamente. A água desse poço, ela tem a sua finalidade, a sua funcionalidade, mas ela é limitada. Amanhã você vai precisar estar aqui de novo. Seu coração continuará cansado. Você precisará estar ao meio-dia no poço, buscando sua água, carregando esse peso até sua casa, para um alívio temporário. Mas amanhã, um novo dia chega
e com ele chegam as mesmas obrigações e os mesmos compromissos. E então Jesus lhe diz: quem beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós temos tido uma campanha aqui na igreja de perfuração de poços no sertão do Piauí. E vez ou outra alguns vídeos chegam até nós, da alegria do povo ao ver uma fonte de água jorrar. A transformação de uma sociedade, de um município, de uma cidade, ao ter ali, próximo a eles, um poço, no meio de um sertão, no meio de uma terra árida. Uma fonte de água começa a jorrar. E a alegria daquele povo é estampada, um brilho nos olhos é notável. E é assim que acontece quando um coração árido encontra uma fonte de água viva, uma fonte jorrando. Jesus fala para aquela mulher de que há solução para o caso dela, de que o seu passado certamente é um passado difícil, é um passado que lhe trouxe muitas marcas, muitas feridas, muitas dores, mas nem tudo está perdido. Embora o seu coração possa estar completamente cansado, machucado, ainda há esperança para ele. Há solução, há saída. Ainda que o seu coração esteja extremamente árido, existe uma fonte de água viva que pode irrigar esse coração e trazê-lo novamente à alegria da vida. E a mulher então fala para Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir buscá-la. Nesse momento, Jesus toca na ferida daquela mulher. Aquela mulher não havia falado em todas as palavras sobre o seu passado, não havia colocado o seu coração na conversa, contado a sua vida, as suas feridas. Ela não abriu para Jesus as suas dificuldades e suas necessidades. Mas Jesus, aquele que sabe de todas as coisas, conhecia o passado daquela mulher. Sabia as feridas que estavam abertas em seu coração. Então ele lhe faz um questionamento proposital. E neste momento Jesus não está sendo indelicado com aquela mulher. Pelo contrário, ele está providenciando uma maneira daquela conversa iniciar e a ferida daquela mulher ser curada. Por isso, no verso 16, Jesus diz: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher lhe responde: eu não tenho marido. Jesus diz: bem disseste, não tenho marido, porque você já teve 5 maridos anteriormente, e esse agora que está com você não é o seu marido. Jesus conhecia o pecado daquela mulher. Possivelmente aquela era uma mulher adúltera. Provavelmente essa mulher viveu a sua vida inteira buscando nos relacionamentos a satisfação do seu coração. Essa mulher buscou nos seus vários maridos a cura para o seu coração cansado. Mas, certamente, o que ela encontrou foi a decepção. Porque relacionamento nenhum pode trazer ao nosso coração o alívio que somente a água da vida pode trazer. Meus queridos, nós vivemos dias em que as pessoas buscam preencher o seu vazio, buscam acalmar o seu coração com coisas terrenas, passageiras, buscam em águas passageiras aquilo que somente a água da vida pode nos dar, pode nos preencher. E a grande pergunta é por que nós insistimos tanto em buscar água, sabendo que naquele lugar não há água, ou há uma água que não irá nos saciar plenamente? Por que insistimos tanto em coisas assim? E nós olhamos para a mulher samaritana e julgamos essa mulher, e dizemos que o pecado dela é um pecado terrível, e certamente o é, que aquela mulher fez os seus relacionamentos ídolos, e isso é um erro muito grave, e de fato é. Mas nós precisamos aprender a olhar para a nossa própria vida também à luz desse texto.
e entender que nós também precisamos enxergar os ídolos que nós temos construído. Nós também precisamos enxergar as fontes de água que nós temos buscado para irrigar o nosso coração. Nós julgamos aquela mulher, mas todos nós também somos capazes de cometer loucuras em busca dessa satisfação. Nós também, em determinados momentos da nossa vida, buscamos em lugares errados uma água que não irá nos saciar. E essa história nos ensina algumas coisas. Em primeiro lugar, esse encontro de Jesus com a mulher samaritana é um convite para o amor. Jesus foi alguém plenamente amoroso enquanto esteve aqui na terra. Todos os encontros de Jesus com homens, mulheres, judeus ou samaritanos, eles eram encontros transformadores. Todas as pessoas que se encontravam com Jesus eram transformadas de alguma maneira. E o amor de Jesus, ele não foi demonstrado apenas na cruz, ali nós temos o ápice desse amor, mas esse amor foi demonstrado em seu relacionamento com as pessoas, na forma amorosa em que Jesus as olhava e cuidava delas. E eu digo que esse texto é um convite para o amor, porque Jesus, ao encontrar aquela mulher, ao mudar a sua rota da Judéia para a Galiléia, ao escolher passar por Samaria, ao chegar junto ao poço e esperar que uma samaritana chegasse até ali e iniciasse um diálogo com ela, tudo isso havia um propósito. Jesus, ele não leva em conta a cidadania daquela mulher, não leva em conta o seu passado, a sua vida pecaminosa, o olhar que a sociedade tinha sobre ela, o julgamento que as pessoas colocaram sobre ela. Jesus não leva nada disso em consideração, mas ele olha aquilo que homem nenhum consegue enxergar. Jesus olha o seu coração e ele se assenta ali no poço, demonstra um amor profundo, demonstra misericórdia por aquela mulher e de uma forma muito piedosa ele demonstra o seu amor, se interessa pelos problemas que ela tinha, oferece cura para esses problemas e demonstra atenção, cuidado para aquela mulher. Isso nos ensina que nós devemos fazer o mesmo. Sei que ao nosso redor existem pessoas com corações áridos, cansados, e talvez você seja essa pessoa. De fato, ter um coração cansado não nos tira a responsabilidade de ajudar outros corações cansados. E Jesus nos ensina aqui que nós precisamos estar sensíveis às necessidades dos outros, a ignorar o que os outros falam das pessoas, a ignorar barreiras que nos afastam das pessoas e nos aproximar delas e oferecer esse cuidado, essa atenção, esse amor que Jesus tinha para com o outro. Normalmente nós queremos ser amados, queremos ser acolhidos, mas Cristo nos ensina que nós devemos também amar os outros. Esse é o convite de Jesus para que nós vivamos uma vida de amor. E em segundo lugar, essa é uma história sobre satisfação em Deus. Hoje é o dia de você deixar aquilo que te escraviza, aquilo que te aprisiona, a abandonar aquelas águas que você achou que iria irrigar o seu coração e se voltar para a única água que é capaz de transformar, de dar sentido e dar vida novamente a você. A mulher samaritana foi até ali buscar água, mas naquele dia ela teve um encontro com o seu maior amor. Após conhecer muitos homens, passar por diversos casamentos, estar em um relacionamento extraconjugal, aquela mulher não havia encontrado satisfação para a sua vida. Somente quando ela encontra a fonte de água viva é que sua vida passa a ter sentido. Finalmente o seu coração havia sido preenchido. Finalmente ela havia conhecido uma água, uma fonte que iria jorrar e jamais iria se acabar, uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Finalmente isso havia acontecido. Aquela mulher passa a entender que ela não poderia matar a sua sede com relacionamentos fracassados. Que a sua sede não iria se acabar com o relacionamento com as pessoas. Aquela mulher entendeu que não adiantava ela se esconder da sociedade, não adiantava ela se entregar ao que os outros achavam ou pensavam a respeito dela. Era preciso que algo profundo acontecesse. Era preciso que ela fosse transformada de uma maneira sobrenatural. E Jesus é o único capaz de fazer isso. Somente um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus seria capaz de transformar a vida de uma mulher com a mulher de Samaria. E é esse Jesus que tem poder para transformar a minha e a sua vida. É esse Jesus que vem ao nosso encontro. É esse Jesus que muda a rota para que possa nos encontrar, que conhece a nossa necessidade, que sabe como está o nosso coração nessa manhã e tem poder para dizer: eu tenho uma água que irá te saciar. É esse Jesus que pode fazer o maior milagre de todos, que é transformar a vida do mais miserável pecador. Talvez você se encontre com uma mulher de Samaria. Seu coração está cheio de feridas. Você se esconde de todos, indo ao poço ao meio-dia. Talvez você tenha feridas profundas no seu coração sobre o que falaram de você, sobre o que pensam a respeito de você, sobre pecados que de fato você tem consciência que cometeu no passado e que você se entristece profundamente, se envergonha, lamenta e chora por esse pecado. E tudo bem, é correto e nós devemos nos entristecer pelo nosso pecado. Nós devemos chorar, nós devemos lamentar pelo nosso pecado. Mas Jesus nos convida para uma nova vida. Jesus nos convida para uma nova história. Jesus nos convida para beber dessa fonte, dessa água transformadora, capaz de irrigar o mais árido coração. E eu quero orar por você. Você que perdeu as esperanças. Você que no seu dia a dia achou que nessa manhã estaria vendo apenas mais um vídeo de YouTube. Estava ali no seu cotidiano, assim como aquela mulher achou que iria apenas pegar um pouco de água e levar para sua casa. Talvez você passou por aqui, nem conheça o canal da nossa igreja, nunca assistiu a IPPTV na sua vida. Mas o Senhor Jesus quer te dizer nessa manhã que há esperança para você. E que somente Ele tem poder para transformar o seu coração. Eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Grandioso Deus, obrigado, Pai, pela tua santa palavra. Obrigado porque o Senhor escolheu nos encontrar, se preocupou com a nossa dor, conhece as nossas feridas, sabe do nosso coração, sabe o que nos aflige. O Senhor é aquele que nos conhece intimamente. Aquilo que nós não falamos, não compartilhamos com ninguém, o Senhor sabe. O Senhor conhece a nossa dor. E nessa manhã, o Senhor nos diz que há esperança, que há saída, que nós podemos experimentar um recomeço. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor toque o coração dos meus irmãos que nesse momento ouviram a Tua palavra e estão diante de Ti em oração. Senhor, transforma suas vidas, enxuga suas lágrimas, cura as suas feridas e nos faça, Senhor, experimentar todos os dias dessa fonte de águas vivas, que é capaz de preencher o nosso coração e nos fazer nunca mais sentir sede. Pai, nós queremos experimentar uma vida abundante com o Senhor. Nós não queremos ficar presos no passado, mas nós cremos que naquela cruz
O Senhor Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas, por isso nós clamamos ao Senhor perdão e cura, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos transforma, nos dá, Pai, vida plena no Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer a você que esteve conosco nesses minutos. Muitas mensagens aqui no chat, o Sebastião, a Marlene, Maria Neide, Valdemar, Kátia, Janete, Elismar, Ada, Tânia, Aline, Valdemar, servos de Cristo. Muito obrigado a todos pelas mensagens. Que Deus te abençoe. Quero te convidar a continuar acompanhando a programação da nossa IPPTV. Nós temos conteúdo cristão 24 horas por dia aqui na internet. E a seguir, você fica com Trocando Ideias e logo mais Tainá ao vivo, às 10h15, aqui com o Tudo Mais. Que Deus te abençoe e até a próxima.